Aqui com o nosso Tambaú Debate, abraçando os amigos aí de toda a grande João Pessoa, de todas as regiões da Paraíba que acompanham o nosso programa. Obrigado por sua audiência. Bom, como a gente falava no início do programa e veio reportagem do SBT Brasil, né? O presidente Michel Temer revogou esse decreto oficial que pedia o reforço das Forças Armadas. Inclusive teve um pronunciamento aí do ministro da Defesa, Raul Jungmann. Vamos ouvir. E foi restaurada a ordem, a tranquilidade, o respeito à vida e ao patrimônio público, decretou a suspensão da operação de garantia da lei e da ordem. Evidentemente, o senhor presidente da República também decidiu acionar a AGU, a Advocacia Geral da União, para que sejam feitas perícias. Muito bem, e olha só, trazendo informação, a Prefeitura de João Pessoa entregou na manhã de hoje a reforma da Escola Municipal Dom Marcelo Pinto Carvalheira, no bairro de Paratibe. Tem essa reportagem aí, vamos ver. A escola contou com um investimento de mais de R$ 800 mil em melhorias. 600 estudantes serão beneficiados pelas mudanças realizadas na unidade. É aqui onde as crianças passam boa parte das suas vidas, então a preocupação da gestão do Luciano Cartacho é garantir a essas crianças o máximo de conforto possível nesse ambiente e deixar ele cada vez mais lúdico e acolhedor. A escola em tempo integral oferece laboratório de ciências, parquinho, biblioteca e até uma horta para os estudantes aprenderem sobre a importância da natureza. Passo o dia inteiro não só estudando, mas tendo diversas atividades esportivas e culturais aqui na escola Dom Marcelo. O ginásio enfrentava problemas estruturais sérios que foram resolvidos com a reforma. O novo ginásio praticamente reconstruído aqui na escola, dando as condições dos alunos de estudarem bem, dando a oportunidade também das mães deixarem as crianças logo cedo aqui. A gente tem o ensino infantil e tem o ensino fundamental, então demonstra o nosso compromisso de continuar trabalhando cada vez mais para que a gente possa apresentar melhores resultados da cidade de João Pessoa. Muito bem, durante esse evento, né, o prefeito Luciano Cartacho comentou as manifestações, esse clima quente, tenso na política nacional. Vamos ver. O país inteiro está sendo muito prejudicado, e principalmente quem está à frente de uma gestão como o município de João Pessoa, com mais de 5.500 municípios espalhados pelo Brasil, que a gente percebe que as coisas acontecem no dia a dia das cidades. As pessoas não moram no governo federal, as pessoas moram nos municípios, moram nas cidades. E quando você tem uma crise dessa no país, um governo federal praticamente travado, sem condição de liberar recursos, sem condição de fazer os investimentos necessários no país, em áreas essenciais como saúde, como educação, como infraestrutura, como mobilidade urbana. Então, claro que isso recai sobre os ombros dos prefeitos, não tem a menor dúvida disso. Muito bem, a gente continua o papo aqui com o economista Nelson Rosas, que nos ajuda a entender um pouco, né, do cenário econômico dentro dessas possibilidades aí, diante de uma grave crise política, um clima instável na nossa política, o Brasil já vem vivendo há algum tempo. Vamos lá, professor, antes do intervalo... da taxa Selic. Taxa Selic, o senhor falava sobre a questão da taxa Selic e o Nelson pode falar sobre isso agora. A taxa Selic é uma taxa estabelecida pelo Banco Central. Ela é importante porque ela baliza o nível das taxas de juros que são cobradas no país. Porque ela é a taxa que representa aquilo que o governo, o Estado, está disposto a pagar quando lança um título qualquer, quando faz empréstimo. O Estado se financia através dos títulos, não é? A letra do Tesouro Nacional é uma série de títulos que o Banco Central lança e o Tesouro Nacional lança. Esses títulos estão indexados. Há uma forma de remuneração. Então, você, quando compra um título do Estado, você já sabe a partir que vai receber uma remuneração de uma certa percentagem. A Selic é uma delas, mas pode ser também um índice de inflação, pode estar também ligado ao dólar, há vários indicadores, há vários elementos que lhe dão a garantia de uma certa remuneração pelo título que você compra. Então, a Selic é importante por isso, porque quando o governo diz que está disposto a pagar 12%, 14% ou 10% por um título, por um empréstimo que você concede a ele, quem vai fazer lançar outro tipo de título e pedir outro tipo de empréstimo, já sabe que vai ter um juros maior do que esse. Porque o Estado
é o garantidor absoluto. Ninguém vai imaginar que o Estado deixe de pagar, né? Há casos, mas é muito raro. Então, o Estado tem toda a confiança. Então, o risco que você corre quando aplica um dinheiro no título do Estado é muito pequeno. Ora, se o Estado está disposto a pagar 12%, 13%, 14%, qualquer um indivíduo branco privado que lançar um título, ele não vai querer essa taxa. Ele vai querer uma taxa superior a essa, 20%, 30%, 40%, 50%. Portanto, a Selic tem uma influência geral em todas as taxas que são cobradas no país. Essa é a importância dela. Agora, quem determina a Selic é um órgão do Banco Central chamado Copom, Conselho de Política Monetária. O Copom se reúne há cerca de 45 dias cada vez, e nessa reunião, os diretores do Banco Central que compõem esse órgão, eles discutem, eles têm os modelos econométricos bastante sofisticados, em que eles lançam aí uma série de dados, e com base nessa análise que os modelos deles fazem, eles estabelecem qual será a taxa que deve funcionar nos próximos tempos. É assim que funciona a história da taxa Selic. Sobretudo o economista, ele é um especialista em antever cenários, né? E agora a gente trata um pouco dos cenários dessa crise política que estamos vivendo no nosso país. Diante de uma não renúncia de Temer, pauta que se tranca no Congresso, oposição pressiona, reformas que não passam, a crise se afunila, se aprofunda, não é? O que é que pode acontecer a nossa já crise econômica no país? As perspectivas não são muito boas. Eu estava acabando de ler agora uma entrevista do presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE, e ele diz que, nesse momento, ele discorda das versões apresentadas pelo governo de que a crise estava sendo superada. Ele diz que a crise não está sendo superada, a crise continua a se agravar. Isso disse agora, 3 dias atrás, o presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E disse que ele não vai mexer com dados, ele não vai agradar a ninguém, os dados são os dados. E o dado é esse, ou seja, aquela história de que o país estava saindo de crise e que o governo continua a dizer é conversa furada, de acordo com o presidente do setor de estatística mais sério do país. Ora, se a gente tem uma crise e não se estava saindo da crise, uma instabilidade política dessa, com toda a certeza, vai agravar. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida. Então a gente deve se preparar para uma situação pior. Quer dizer, as pessoas não vão querer emprestar. Se forem emprestar, vão querer subir os juros. O Banco Central, o que se prevê é que essa velocidade de redução da taxa Selic que estava sendo feita pelo Banco Central, isto vai diminuir, é o que está se prevendo. Ele não vai manter esse ritmo, porque a possibilidade, a incerteza de agravamento da crise e desequilíbrio da inflação, não é, começa a crescer. Portanto, o Banco Central provavelmente vai ter mais cautela. O que parece que não tende a piorar muito é a inflação. Porque com essa compressão no consumo, da maneira como nós estamos vivendo, não se consegue aumentar mais os preços, senão acabou, ninguém compra mais nada, não é? Então, a perspectiva da inflação não é muito má, mas a perspectiva do resto da economia, essa sim é má. Principalmente aqueles que falam do mercado financeiro, o mercado, as compras de títulos, ações, etc. A Bolsa não vai andar muito bem nos próximos tempos. Portanto, a situação é preocupante. Quanto mais tempo demorar essa agonia do governo Temer, quanto mais tempo demorar, pior será para os agentes econômicos. Ninguém vai tomar decisões de investir e tocar para frente um negócio de forma mais arrojada, se não tiver pela frente um panorama de que pelo menos certas situações vão ser resolvidas, vão melhorar. Essa, infelizmente, é o cenário que eu vejo se essa instabilidade política continua a se arrastar por muito tempo. Ok, a gente vai no intervalo. Deixa um aí, professor, e eu vou voltar com outros cenários também. O Banco Central, o senhor tem ideia assim, quantas pessoas, vamos dizer, comandam o Banco Central? E se o Banco Central, ele visa mais um trabalho assim, para ajudar a população, ou o Banco Central é uma coisa que quem comanda são os banqueiros? Eu vou querer também saber o cenário de renúncia, né? O cenário de renúncia de Temer, ou até o que se diz, né? Que um dos caminhos para também o presidente sair do governo é aí a chapa ser caçada no TSE, que é outro perigo que o Temer sofre também, outra pressão para o governo também. Um minutinho e a gente volta, fica com a gente aí.